Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de uma maravilhosa receita, fácil e prática. É uma torta salgada de liquidificador. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final, porque aqui estão todas as dicas e segredos dessa maravilhosa receita. E além disso, eu vou lhe dar dicas de como você cortar para apresentar para o seu cliente. Vamos lá para o passo a passo? Para a massa base do nosso salgado super fácil, vamos precisar de 100 gramas de amido de milho, uma xícara de cebolinha ou salsinha, você escolhe aí, 2 colheres de sopa de açúcar, uma colher rasa de chá de sal, 150 ml de óleo, 50 gramas de queijo parmesão e 1,5 litro de caldo. Por que eu falo de caldo? Você vai escolher aí qual o sabor do caldo que você quer fazer aí o seu salgado. Você pode fazer um caldo de tomate, você pode fazer um caldo de cebola, ou você pode fazer um caldo de pimentão, ou qualquer um outro aí de sua preferência, de azeitonas, salsinha, alho poró, você escolhe aí. E o caldo que eu vou escolher hoje para fazer a massa desse salgado vai ser de tomate. A de pimentão fica uma delícia, viu? A de cebola também. Ai, gente, não sei. Todas ficam maravilhosas. E eu removi as sementes. E escreva essa dica aí no seu caderninho e deixa o seu caderninho aí, porque eu vou precisar muito dele, viu? Não guarde ele, não. Você ainda não pegou? Ah, não, eu vou esperar. Pegou? Ótimo. Olha só. Aqui, escreva aí, isso aqui é muito importante. Aqui eu coloquei 1 litro e 400 ml de água. Por quê? Quando eu colocar aqui o tomate, o volume aumenta e eu vou bater. Depois de bater, se eu perceber que não deu aqui 1,5 litro de caldo, aí eu vou colocar mais um pouco de água. Mas agora eu vou bater. Deixa eu ver aqui. Não deu não, viu, pessoal? Deixa eu completar aqui. Pronto. Agora eu tenho 1,5 litro de caldo de tomate. Agora eu vou adicionar aqui no liquidificador esses ingredientes. Aí você pode pensar, por que ela não bateu todos esses ingredientes junto com o tomate e a água para virar o caldo? Porque eu preciso apenas de 1,5 litro de caldo. E se eu colocar todos esses ingredientes aqui dentro, eu iria perder a noção ali de quanto de caldo, tá bom? Deu para entender, né, pessoal? Agora eu vou bater. Agora adicione o amido e a farinha, vá colocando aos poucos. Aqui eu tenho 1 quilo de farinha de trigo sem fermento. Gente, esse salgado é tão prático, ele é maravilhoso. Prontinho, pessoal, o ponto da massa é esse. Olha, quando você fizer assim, você vai perceber que desenha um pouco. Olha. Vou adicionar a cebolinha e aí você pode pensar, por que ela não adicionou a cebolinha no liquidificador? Sabe por quê? Porque eu não quero que essa massa fique verde. Se eu bater a cebolinha no liquidificador junto com os demais ingredientes, ela vai ficar verde. E aqui está o grande detalhe. Essa é uma massa básica, que você pode colocar o recheio de sua preferência. Frango, calabresa, bacon, bacalhau, carne moída, queijo e presunto. Você vai escolher aí qualquer recheio. Eu escolhi o recheio de carne moída.
Essa carne aqui é a patinho e aqui tem 500 gramas de carne moída. E você pode temperar com o tempero aí de sua preferência. Pronto, vou finalizar com 2 colheres de sopa, não precisa ser muito cheia, de fermento químico, fermento para bolo. Esse é aquele tipo de salgado bem prático, sabe? Aqui eu tenho uma forma e eu vou untar ela com óleo. O tamanho dessa forma, o comprimento dela aqui é de 39 centímetros, a largura é de 27 centímetros e a profundidade aqui é de 5 centímetros. Aqui eu estou terminando de untar a forma com um pouco de farinha de trigo. Se você não quiser fazer a receita inteira, você pode fazer a metade da receita. Agora sim. Você pode pensar, como é que eu vou fazer a metade da receita se ela colocou 5 ovos? Eu vou colocar 2 ovos e meio? Não. Nesse caso, você vai usar 3 ovos. Sempre assim, tá, pessoal? Escreva essa diquinha aí no seu caderninho. Quando você for fazer uma receita que leve assim um ovo, aí você fala, eu só quero fazer a metade. E agora, eu vou colocar meio ovo? Não. Coloque o ovo inteiro e você vai dar o ponto da massa com a farinha de trigo. Não precisa encher a forma, tá? Você vai colocar na metade da forma. O restante aqui eu vou colocar em outra forma. Vou finalizar com queijo parmesão. Esse queijo parmesão aqui eu compro em pedaços, porque eu gosto de colocar assim, ó. Mas você pode usar o do pacotinho, tá? Agora eu vou levar para o forno. E o meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E nunca coloque para assar com forno frio, ele já tem que estar pré-aquecido, tá bom? E o tempo de forno, isso depende muito, de forno para forno. No meu, por exemplo, vai ser uns 30 minutos. E aqui, pessoal, escreva essa dica aí no seu caderninho. Não tente tirar da forma agora ou cortar. Deixe esfriar um pouco, porque ele aqui ainda está terminando o processo de cozimento dele. Pronto, nosso bolo salgado já está aqui em uma temperatura, olha, que eu consigo pegar. Agora vamos aqui a algumas dicas. Se você quiser adiantar a sua produção, você vai fazer isso, olha. Vai passar um plástico filme. Isso daqui é uma excelente dica para você que quer adiantar sua produção. Se você tem uma encomenda no dia seguinte, logo cedo ali, para alguma escolinha, e a escola geralmente 7 horas da manhã já quer estar ali, né, com os salgados. Eu já entreguei muitos salgados 7 horas da manhã, viu, pessoal? Por isso que eu tenho essa praticidade toda, porque eu adiantava muito a minha produção. Tenha o cuidado de você não deixar nada de ar entrar, para que ele fique ali macio, porque se você deixar alguma coisa aqui aberta, não vai ficar macio. E no dia seguinte, você só vai ali cortar para poder entregar ao seu cliente. Aqui foi só de exemplo, né, para você marcar aí no seu caderninho. Ai, gente, cadê meu like? Depois de uma dica dessa, eu vou esperar. Obrigada. Você pode fazer vários tabuleiros assim, de vários sabores. Você pode pegar até 3 encomendas, fazendo desse mesmo formato aqui, só mudando os recheios. Mas para você identificar, você não vai fazer todos com o mesmo molde. Você pode usar 3 moldes. Esse tipo de molde aqui, ele é importado e você só encontra ele nos lugares especiais, no seu lar. Pessoal, isso daqui, aquelas bandejinhas de isopor, sabe? Isso aqui, ó. Bandejinha de isopor. Eu cortei medindo por esse mesmo tamanho aqui. E esse tipo de molde aqui, olha,
molde, modelador, cortador, cada lugar chama de um nome diferente. Vocês compram em casas de festa. Ó, eu vou usar esse daqui de 5 centímetros. Esse é o lado aqui do corte. E esse é o lado onde você vai apoiar. Esse daqui, o aro dele, esse cortador, o aro dele também é de 5 centímetros. E eu fiz esse daqui acompanhando esse de 5 centímetros, para que todos os salgados fiquem padrão. Aí aqui você pode fazer de frango, esse de carne moída, esse de queijo e presunto. Esse cortador aqui, ele não vai chegar até o final, mas ele pelo menos vai ficar marcado aqui, cortado, para que você tenha noção. Então, eu vou fazer aqui, olha. E como ele já está marcado com esse tamanho, eu vou terminar de cortar. Agora eu vou fazer o corte com o aro. Ele também tem um lado aqui que é só para cortar. Olha só. Aí você pode estar aí pensando, nossa, quanto desperdício. Gente, eu estou fazendo em uma forma 3 formatos. Para evitar esse desperdício, porque isso aqui eu vou comer, você vai fazer todos de um único modelo. Se for redondo, você vai aproveitar bastante aqui, ou com o modelador importado, que você só encontra em lugares especiais, que é aí no seu lar, ou assim. E para fazer o do triângulo, eu faço o seguinte: eu corto aí eu viro de ponta cabeça e já corto do lado de cá. Viro e vou fazendo assim. Olha só. Gente, e o sabor é assim, maravilhoso. Muito, muito, muito bom. Olha. Gente do céu, que sabor maravilhoso. Muito bom, muito. E você pode colocar nas embalagens aí de sua preferência. Aqui eu tenho forminha, essa forminha é a número 02, forminha de papel, sabe? E tenho esses tapetinhos aqui, o tamanho desses tapetinhos é o número 09, tapetinho assim. E você pode fazer isso aqui. Olha só. Fica bonito? Fica. Mas se você quiser que fique assim mais delicado, mais elaborado, eu vou mostrar um jeito aqui. Um bico, um saco para confeitar. E vou colocar aqui dentro requeijão cremoso. Coloquei 2 colheres aqui dentro. Vou precisar também de folhinhas de salsinha higienizadas e pimenta biquinho. Essa é um tipo de pimenta que ela não arde. Ela é muito saborosa e fica lindo aqui na nossa decoração. Aqui é só uma sugestão. Você pode fazer aí com azeitonas, orégano, alecrim, várias coisas dá para você colocar, pedacinhos de tomate seco, dá para fazer assim cada coisa linda. Olha só que mimo. Fica uma graça, né?
E para entregar ao seu cliente, você pode escolher a embalagem aí de sua preferência. Essa daqui fica linda você entregar nela, porque como a embalagem tem a tampa transparente, aí já viu, né? Cliente come com os olhos. Não esqueça de colocar a sua etiqueta, o seu contato ali. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.